Olá, muito boa tarde a você. Veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, primeira edição. A Afroarte destaca a força da educação antirracista nas escolas. Maranhão avança em leis para a promoção da igualdade racial. Defensoria Pública do Estado disponibiliza carreta para atendimento jurídico na Liberdade. Empreendedorismo negro impulsiona a economia maranhense. Terapia assistida com cães leva acolhimento a crianças do Niná. Você vai ver ainda, Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão celebra centenário no Centro Histórico de São Luís. O Assembleia em Foco, primeira edição, começa agora. No estado com a maior população negra e quilombola do país, o Maranhão tem avançado na garantia de direitos por meio de leis e políticas públicas que fortalecem a igualdade racial. Nos últimos anos, a Assembleia Legislativa tem aprovado medidas que reforçam o combate ao racismo e a valorização da população negra, marcando o compromisso do parlamento com a inclusão e com a justiça social. No estado com a maior proporção de população negra e quilombola do país, a luta por direitos tem avançado por meio de leis, programas e políticas públicas. No Maranhão, iniciativas aprovadas ao longo dos últimos anos têm fortalecido a igualdade racial, ampliando oportunidades e combatendo diferentes formas de discriminação. A Assembleia Legislativa do Maranhão tem ampliado seu protagonismo na pauta racial. Nos últimos anos, o Parlamento aprovou leis que vão desde o Estatuto Estadual da Igualdade Racial até a criação de datas de valorização da população negra e de combate à discriminação. Iniciativas que reforçam o compromisso da Casa com políticas públicas voltadas à inclusão, ao reconhecimento e ao enfrentamento ao racismo em todo o Estado. Entre as leis aprovadas na Casa do Povo, medidas importantes, a exemplo da Lei 10.747 de 2017, que tornou o 20 de novembro feriado estadual. A Lei 11.399 de 2020, criando o Estatuto Estadual da Igualdade Racial. A Lei 11.580 de 2021, que incluiu a Feira MA Preta no calendário oficial. A Lei nº 12.702/2025, que instituiu o dia 13 de novembro como Dia de Combate à Discriminação Racial no Maranhão. Destaca-se também a Lei 11.979 de 2023, de autoria do deputado Cláudio Cunha, que instituiu o Dia Estadual da Mulher Negra, celebrado em 11 de novembro, uma data que reconhece a força, a trajetória e as contribuições das mulheres negras do Maranhão. A homenagem também reforça a memória de Maria Firmina dos Reis, referência nacional na literatura e na luta por liberdade e igualdade. O IBGE, na sua última edição de censo, coloca o Maranhão para todo o Brasil como município de Serrano, que é a capital, que é a cidade que tem mais negros no país. Então, é resgatar a história, é trazer para a pauta este tema tão importante que resgata uma história do passado de escravidão, que hoje tem liberdade, tem negros ocupando cargos importantes no Poder Judiciário, na área empresarial, dentro do jornalismo, em todas as áreas brasileiras. A participação de entidades como a OAB e organizações sociais também é fundamental para ampliar denúncias, orientar juridicamente a população e fortalecer mecanismos de combate ao preconceito. Nós temos um corpo de advogados especializados nessa pauta, na questão do crime de racismo, da injúria racial, e a gente orienta da melhor forma possível, bem como faz um acompanhamento, se for no Ministério Público, em delegacias, procurar o OAB, que tem, como eu já falei, tem esse corpo jurídico especializado para que essas pessoas que cometam esses crimes não permaneçam impunes. No âmbito federal, a Lei 5.384 atualizou a Lei de Cotas, ampliando direitos para negros e quilombolas.
É uma ação afirmativa, né, a lei de cotas, que garante o acesso a concursos públicos, à universidade e é uma política de inclusão, né, de equiparação, não de igualdade, de equiparação racial. As ações legislativas e institucionais somadas ao protagonismo da população negra reafirmam o compromisso do Maranhão com justiça, igualdade e reparação histórica. Um caminho contínuo para que políticas públicas saiam do papel e façam a diferença no cotidiano de quem mais precisa. No Centro Educa Mais, Maria José Aragão, alunos transformam dança e arte em expressão de ancestralidade. Eles participam de mais uma edição do Afroarte, um projeto de educação antirracista que fortalece a identidade negra e envolve toda a comunidade. Dança para além de movimentos. Os passos que a Maria Clara faz têm um significado de ancestralidade. É algo muito novo, entendeu? Pra gente, a gente que não sabia muito a respeito. A gente estuda numa escola que fala muito sobre esse assunto, sobre o movimento negro, sobre os povos negros, e a gente conseguiu extrair muito conhecimento, muita sabedoria, coisas que a gente, como eu falei, coisas que a gente nem imaginava. Os alunos do Centro Educa Mais, Maria José Aragão, no bairro Cidade Operária, em São Luís, estão se preparando para mais uma edição do Afroarte, um projeto de educação antirracista sobre a história do povo negro no Brasil. Quando o Afroarte aconteceu pela primeira vez, há 16 anos, era em apenas um dia. Mas com o passar do tempo foi se percebendo que o projeto tinha muito mais a ensinar, principalmente no que diz respeito à resistência do povo negro, aos conhecimentos que o povo tem. Por isso, o projeto hoje tem 4 dias, em que ele não está simplesmente fechado para os alunos. Ele é aberto a toda a comunidade, que pode ter conhecimento daquilo que está sendo produzido sobre a temática dentro da escola. Hoje, a Afroarte é um projeto de conhecimento, inclusive, das universidades. Nós estamos aqui dentro da universidade, da escola, com o pessoal do curso de estudos afro-brasileiros, desenvolvendo um programa de iniciação docente dentro da escola. São residentes que estão ajudando também na construção desse trabalho. O Afroarte nasceu baseado na Lei Federal 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no currículo oficial da rede de ensino. Lições que vão além de palavras e se transformam em gestos, dança e que levam à valorização da identidade negra. É uma forma também de os adolescentes, os jovens em geral, descobrirem a sua identidade, a identidade do jovem negro, o espaço que ele tem. Espaço, quando a gente fala de espaço negro, não se trata só de espaço, mas de igualdade, entende? De igualdade, de cor, de força, de poder. Os trabalhos podem render uma boa nota aos alunos, mas a experiência vivida vai gerar frutos muito mais duradouros. Por estar apresentando esse assunto, por me sentir mais confiante em relação a muita coisa, é importante. E a gente aprende muita coisa também, em relação, como ser humano, como cidadã, como uma mulher, como negra também, enfim. Hoje a escola é uma comunidade escolar que vivencia muito bem uma educação antirracista e a gente pode perceber o resultado no próprio chão da escola, na procura da comunidade pela escola para estudar aqui, justamente por conta disso. Então, hoje, a escola é reconhecida pelo trabalho que faz com a educação antirracista. A cultura afro tem impulsionado a economia maranhense, seja nas tranças, nos acessórios ou em produtos identitários que movimentam negócios em todo o Maranhão. E é nesse cenário que o Estado se destaca como um dos líderes em empreendedorismo negro no Brasil, com mais de 700 mil pessoas que fazem do próprio talento a principal fonte de renda. Cada vez mais a cultura afro vem impulsionando a economia no Maranhão, com vendas de roupas, acessórios e itens religiosos, por exemplo.
Além dos produtos identitários, os negros são destaque no empreendedorismo no estado. De acordo com um estudo feito pelo Sebrae, o Maranhão é o terceiro estado do país com maior proporção de empreendedores negros, representando 80% da categoria, o que corresponde a mais de 730 mil donos e donas do próprio negócio. Como a Isa, empresária que entrou no mundo dos negócios como transista e hoje tem seu próprio espaço. Ela aproveitou uma habilidade que adquiriu ao longo da vida e que faz parte da tradição afro para empreender e aumentar a renda: as tranças. Comecei mesmo como negócio depois que eu descobri o diagnóstico do meu filho, de autismo. Sou mãe atípica também. Então, eu vi nas tranças uma forma de empreender, né, trazer o sustento para casa, com a presença dele nesses primeiros anos de vida. Ali em casa, eu coloquei uma cadeira, um espelho e fui trabalhando ali mesmo. E não imaginei que ganharia a proporção que hoje as tranças têm, né? Então, tudo foi um começo bem simples e hoje em dia, graças a Deus, eu já estou no meu segundo espaço, empregando meninas, né, colaborando dentro da sociedade com as tranças. Ainda de acordo com o levantamento do Sebrae, no país os empreendedores negros atuam mais no setor de serviços e comércio. A transista é um exemplo da união dos dois setores. Além de oferecer o trabalho de trançar os cabelos, também comercializa acessórios, produtos cosméticos e itens ligados à cultura afro. Sinal de que nossa comunidade está se fortalecendo cada dia mais e consumindo uns dos outros. Se 80% são empreendedores, é sinal que a gente se movimenta e a gente gera renda, né? A gente movimenta o mercado financeiro como um todo, né? O estudo também aponta que houve um avanço em relação à escolaridade dos empreendedores negros. Mais da metade tem ensino médio ou superior, mas mostra pontos negativos, como ainda a baixa taxa de formalização dos negócios e também o rendimento médio mensal, que é menor em relação aos brancos donos de negócio. As diferenças são explicadas pelos desafios ainda enfrentados em sociedade, como a desigualdade racial e de gênero. Por isso, cada vez mais empreendedoras como a Isa vão fazendo a diferença e ocupando espaço, não só como dona de negócio, mas fortalecendo a própria cultura, valorizando as tranças e as necessidades das mulheres pretas e homens pretos. As tranças têm origem milenar, né? E só agora é que a CBO, a Companhia Brasileira de Ocupações, ela reconheceu a profissão de transista, né? Isso é uma vitória para nós da área. Então, eu fico muito feliz em estar colaborando, em estar fortalecendo esse movimento através do trabalho bem feito, né? Da instrução diária ali das profissionais que estão comigo e fazendo esse movimento crescer cada dia mais. No próximo bloco, carreta da Defensoria Pública do Estado leva serviços jurídicos a moradores do bairro da Liberdade. E veja ainda, o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão celebra 100 anos no Centro Histórico da capital. A gente volta já. A Defensoria Pública do Estado está disponibilizando uma carreta para atendimento jurídico aos moradores do bairro da Liberdade. A ação faz parte da programação do Dia da Consciência Negra. No bairro da Liberdade, a movimentação começou cedo e se estendeu durante todo o dia. A carreta dos direitos da Defensoria Pública do Maranhão estacionou no Centro Educacional Luiz Alves Ferreira para encerrar o 2º Festival Cultural da Consciência Negra, que reuniu debates, oficinas e atividades dedicadas à valorização da identidade afro-brasileira. A comunidade teve acesso a 31 tipos de atendimentos jurídicos e orientações sobre direitos, tudo gratuito. O serviço que mais foi procurado hoje são as segundas vias de certidão de nascimento e casamento. Nós realizamos até o presente momento mais de 500 atendimentos. Ainda não terminamos a ação. Para muitos moradores, essa é uma boa oportunidade de atendimento sem precisar sair do próprio bairro, principalmente para quem tem pendências acumuladas pela falta de tempo. Eu fui passando e vi, a ação, aí eu aproveitei, tomei informação e eles falaram que era senha, e aí eu consegui resolver. Pena que eu não trouxe meu documento todo, eu trouxe só da minha filha, mas consegui resolver, graças a Deus. Muito bom atendimento.
O segundo Festival Cultural da Consciência Negra é uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado e conta com parcerias como a Feira MA Preta, voltada para o afroempreendedorismo. Um evento que celebra a identidade, cultura e principalmente reafirma o compromisso com a igualdade racial. Além dos atendimentos jurídicos gratuitos, o Festival da Consciência Negra no bairro da Liberdade traz um recado importante. Combater o racismo passa por políticas públicas e também aproximar os serviços de quem mais precisa. A Isabel participou do festival com a venda de lanches, mas também aproveitou para atualizar a documentação. Para ela e para a comunidade, a Carreta dos Direitos teve um significado especial, como ferramenta de cidadania e por mais igualdade racial. A gente se sente mais fortalecida e vendo que a gente está combatendo o racismo a cada dia, porque nós precisamos muito, muito mesmo de ser reconhecida, principalmente como empreendedora e como negra, né? A Feira MA Preta, ela dá essa oportunidade para a gente chama uma família, a família MA Preta. Sou grata à Aninha, né, que dá essa oportunidade para várias empreendedoras. Agora a gente dá uma conferida como é que fica o clima, hein? Nesse feriado, durante as próximas horas, no estado do Maranhão. Paula Torres com as informações. Olá, boa tarde para você que está com a gente aqui no AF1. Espero que o almoço tenha sido tranquilo. Agora, antes de seguir com a sua tarde, vamos dar aquela olhada rápida no tempo. Aqui em São Luís, as temperaturas continuam entre 25 e 31 graus. O sol aparece sim, mas sempre junto de muitas nuvens. E há tendência de períodos de céu mais fechado ao longo do dia. Já no interior, o cenário muda um pouco. Em Senador La Roque, por exemplo, a mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. Amanhã foi de chuva forte e à tarde, mesmo com algumas aberturas de sol, ainda tem pancadas previstas. E à noite, a chuva volta a ganhar força. Em Sambaíba, os termômetros marcam de 24 a 29 graus. Amanhã também foi de chuva forte, à tarde deve ter um respiro com sol e no começo da noite volta aquela chuvinha. Então é isso, desejo que sua tarde seja leve, com foco no que importa e se o tempo pedir, aproveite aquele momentinho de pausa. A gente se vê amanhã. Ô Paula, muito obrigado pelas informações. Olha, uma visita especial animou as crianças do Centro de Especialidade Niná. A cadela Maia, do Corpo de Bombeiros, participou de mais uma ação do projeto de terapia assistida com cães, que leva afeto e acolhimento às unidades. As crianças do Centro de Especialidades de Niná receberam uma visita diferente e muito bem-vinda. A cadela Maia, uma labradora do Corpo de Bombeiros. A Maia é uma cachorra muito calma e eu gostei muito dela. O Major Bruno Gonçalves é o coordenador do projeto Terapia Assistida com Cães. Ele conta que a iniciativa começou para atender uma das alunas do Colégio Militar. O labrador é uma raça que ela é muito boa, ela é excelente para um trabalho de terapia assistida. Um labrador, um golden retriever, que eu preciso ter confiança e ter 100% de certeza que não pode ter agressividade. Um cão dócil, fundamental para ter essa socialização com as pessoas. Terapia assistida é mais uma ação do nosso Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, agora em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, e ela visa trazer um pouco de alento principalmente para as crianças que estão em tratamento hospitalar, às vezes internados, e tem tido um retorno muito bom. O projeto agora tem parceria com a Secretaria de Estado de Saúde para ampliar o alcance das ações. As nossas unidades que a gente acolhe, as nossas crianças, nossos adolescentes e também pacientes com neurodivergência, é fundamental que a gente tenha as terapias inovadoras e essa parceria com o Corpo de Bombeiros, com a terapia assistida com cães, é fundamental para que a gente possa estar desenvolvendo habilidades, para que as nossas crianças, em especial os nossos pacientes, possam estar se desenvolvendo, e é mais uma forma que a gente cria e coloca junto à assistência à rede de saúde do Maranhão. Ficamos muito felizes em receber esse projeto que é de extrema importância, o projeto de terapia assistida com cães do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, onde trouxe leveza,
alegria para as crianças e cada um dos familiares que aqui estão, levando um pouco mais de leveza ao tratamento, ao dia a dia da rotina dessas crianças. O projeto iniciou há cerca de 1 ano e a equipe já visitou hospitais como o Aldenora Belo, Hospital Infantil Dr. Juvencio Matos e o Hospital da Ilha. E como está sendo hoje, foi em outras visitas, com muito acolhimento, risos e diversão. Com as mãos ou os pés, as crianças acariciavam a Maia. Um momento de afeto e leveza para descontrair um pouco e até ajudar no tratamento. Mas eu gostei da Maia, que eu fiz assim na Maia, eu fiz assim, ó. Carinha, eu fiz assim, ó. Além das crianças, as mães também gostaram da visita. A Cleudes é mãe do Wesley. Para ela, essa é uma importante iniciativa que ajuda no tratamento do filho. Foi muito bom, as crianças, o Wesley amou a visita da Maia. Foi muito bom. Eu acho importante a ação da cadelinha, porque as crianças adoram bichinhos. Geralmente as crianças adoram bichinhos, né? No cachorro, a minha filha adora cachorro, gatinho. Não cria, mas ela gosta. Mas eu acho uma ação ótima. Maia é tão especial para a equipe e para o projeto que ganhou até um livrinho de colorir, contando um pouco da sua história na corporação. Além de promover o bem-estar das crianças, a iniciativa ainda estimula a leitura e a criatividade dos pequenos. No coração do Centro Histórico, um dos mais importantes guardiões da memória maranhense celebra um marco histórico. O Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão completa 100 anos preservando documentos, imagens e registros que contam a formação do Estado. Película e capa é aqui, ó, película e capa. No coração do Centro Histórico de São Luís, entre o movimento e a correria do comércio, está um espaço dedicado à memória e à cultura maranhense. O Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, fundado em 20 de novembro de 1925, sob a presidência de José Ribeiro do Amaral, o IHGM nasceu com o mesmo propósito do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, preservar a história e proteger a memória do Maranhão, em textos, fotos, desenhos e registros de época. O Instituto ele foi criado por um grupo de intelectuais que tiveram a liderança do professor Antônio Lopes da Cunha, que é o nosso patrono, secretário perpétuo do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. O Antônio Lopes, à época, reuniu um grupo de intelectuais para que aqui se criasse uma instituição que pudesse preservar a história, fizesse os estudos sobre a geografia no estado do Maranhão em maneira particular. E a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, além de se espelhar no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, se deu num momento bem simbólico e de grande relevância, né, no país, porque se comemorava à época o centenário de nascimento de Dom Pedro II. Este prédio aqui, ao qual eu estou em frente, tem uma importância muito grande para o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Ele fica localizado próximo ao Lago do Carmo, bem próximo também aonde ficava o Ferro de Ingomar. Foi aqui que aconteceu a primeira reunião daqueles que fundaram o IHGM. Aqui funcionou uma livraria de um amante das artes e defensor da memória, o local onde tudo começou. Segundo relatos do historiador Antônio Guimarães, né, aqui foi exatamente o local onde ocorreu a primeira reunião para que fosse fundado o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. 12 amigos aqui se reuniram na livraria do senhor Wilson Soares, né, e ali fizeram a reunião para que houvesse, de fato, a fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Isso no ano de 1925. Os sócios fundadores foram Antônio Lopes da Cunha, Justo Jansen Ferreira, José Domingues da Silva, José Ribeiro do Amaral, Wilson da Silva Soares, Domingos de Castro Perdigão, Benedito de Barros e Vasconcelo, Padre Arias de Almeida Cruz, Padre José Ferreira Gomes, José Pedro Ribeiro e José Eduardo de Abranches Moura. 12 dias após a fundação, era realizada a cerimônia de inauguração do Instituto. O Palácio de Larra Vardieri, sede da Prefeitura Municipal de São Luís, também tem a sua contribuição na história do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão.
Aqui, anteriormente, funcionava a Câmara de Vereadores, nesse andar aqui de cima. Já embaixo, no subsolo, funcionava a cadeia pública. A cadeia, em um determinado momento, foi mudada de local, mas a Câmara de Vereadores permaneceu aqui. E foi justamente neste prédio em que aconteceu a primeira sessão do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, iniciando as atividades desta instituição centenária. No dia 2 de dezembro de 1925, data escolhida para homenagear o centenário de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Se escolheu essa data para se fazer não foi por acaso, é porque o nosso Instituto Histórico é muito ligado com o Instituto Histórico Brasileiro, que homenageia Dom Pedro II. Então mostra a conexão. Nós fazemos agora o nosso primeiro centenário no período em que o Dom Pedro II tem o seu bicentenário. Então daí mantemos ainda essa conexão histórica com Dom Pedro II, com o Instituto Histórico Brasileiro e o Instituto Histórico do Maranhão. Durante o Estado Novo, o Instituto enfrentou perseguições, foi desalojado de sede e perdeu espaços. Os arquivos chegaram a ser guardados em porões. Foram quase 2 décadas de escuridão, mas a história resistiu. 100 anos depois, a proposta do idealizador Antônio Lopes segue viva pelas mãos de 58 homens e mulheres que compõem o IHGM atual. O Instituto foi o primeiro a preservar, estudar e divulgar o conhecimento sobre o Maranhão, num tempo em que ainda não existiam faculdades de História ou Geografia, e muito desse acervo, construído ao longo de um século, está aqui. Desde quando veio para este prédio, situado na Rua de Santa Rita, entre a Rua Grande e a Rua de Santana, o Instituto Geográfico e Histórico do Maranhão divide espaço com o comércio. No térreo do prédio, que tem 3 pavimentos, funciona uma loja. O Instituto, propriamente dito, está no 2º andar. Aqui é o primeiro. Anteriormente, era um espaço que era ocupado apenas por lixo. Não se sabe ao certo o que havia funcionado antes aqui. O que se sabe é que tinha muito lixo. Foi então que o Instituto resolveu ocupar o espaço. Fez uma verdadeira limpeza e hoje em dia ele é ocupado com conhecimento. São mais de 5.000 obras, entre elas livros manuscritos da Câmara de Alcântara, dos séculos XVIII e XIX, documentos que atravessaram o tempo e reafirmam a missão de formar e informar as novas gerações sobre como o Maranhão se fez e segue se fazendo. E além de outros documentos, plantas da cidade de São Luís, que foram doadas e recolhidas e que o acervo do Instituto guarda, preserva, para que sirva de memória, de conhecimento, e de história, para os dias de hoje, para aqueles que se interessam, na construção da nossa história e consigam, a partir dela, projetar o futuro, para o Estado. Um ambiente de pesquisadores consagrados e exigentes, visionários e bons instrutores, dedicados e inteligentes, que na verdade são lutadores, superando as dificuldades, sendo vorazes leitores que ressuscitam saudades. Não há história sem registro. Preservemos nossas recordações, buscando a verdade nos arquivos, zelando pelo bem das tradições. Honremos a digna memória dos membros antecessores, que buscaram sempre a vitória, ainda que taxados de sonhadores. O legado que deixaram jamais será esquecido, tudo ficando assim bem guardado, através do tempo transcorrido. Rogamos que os gestores continuem dispostos e abençoados, sendo de fato condutores de conhecimentos e aprendizados. Ingressar neste sodalício, ao lado de grandes personalidades, gera um contentamento vitalício, de grande satisfação na verdade. Que este nosso centenário, que com júbilo celebramos, seja um concreto inventário daquilo que de fato buscamos. A todos os confrades e confreiras, externo aqui minha gratidão por integrar o quadro de membros do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. João Nilson Bogel.
A Assembleia em Foco, primeira edição, vai encerrando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente quinta-feira e até a próxima.